Bom, eu tô há 3 dias sem dormir pensando nisso. O Putonis foi injusto com o Tadala Fellas? Essa é a pergunta mais importante desse ano. Eu tô brincando, não é a mais importante. Talvez ela não esteja nem no top 10, mas de alguma forma ela tem alguma importância. Eu não vou saber o nível, mas ela tem. Inclusive, eu acredito que é por isso que você tá nesse vídeo. Você aí deve estar se perguntando, pera aí, Little Kill, injusto em relação a que exatamente? E me responde logo porque o atacadão aqui não para. Calma que eu respondo. Em relação à entrevista que ele fez com o Tadala Fellas. Tá feliz? Porque depois da entrevista, ele fez uma outra entrevista. Do nada ele abriu um talk show, foda-se. Porém, dessa vez com o inimigo número 1 do Tadala Fellas. A fertilidade. Eu tô brincando. Foi outro inimigo. Foi com um rapaz chamado Rei Physique. Só que nesse caso, o Rei Physique estava sendo assessorado por um grupo de advogadas. Sou a doutora Maria Eduarda Painha, nós somos da defesa técnica do Rafael Rey. Boa noite, eu sou a doutora Bruna e estamos aqui hoje para esclarecer alguns pontos, tá? O primeiro deles é de que o único intuito do Rafael ao gravar o vídeo foi de... Cheque. Ah, mano, cheque. Ou seja, seguindo a ordem cronológica, o Putonis fez a entrevista com o Tadala e depois ficou sabendo que antes de fazer a entrevista com o rival, ele precisaria fazer uma entrevista secreta. Uma entrevista para saber como a entrevista que iria pro ar deveria seguir. Ou seja, todas as perguntas da entrevista que foi pro ar foram friamente analisadas graças a entrevista secreta. E num determinado momento o Putonis disse que ficou sabendo de coisas que ele não poderia falar em público. Ou seja, houveram mais entrevistas. E depois desse caos todo, ele tá pensando em entrevistar o Kadori. Se haverá entrevistas para determinar como a entrevista oficial vai ser, ninguém sabe. Mas com certeza as entrevistas não vão parar. Pelo que eu entendi, nesse pronunciamento do Putonis, ele tá hiperfocado em duas coisas: entrevistas e coelhos. E agora, voltando para a entrevista do Rei Physique. Houve uma edição ali. Aquela tensão que a gente gosta quando o entrevistado tá cara a cara com o entrevistador, não teve. Porque, primeiro, a entrevista foi feita a longa distância. Resumindo, o Rei Physique estava jogando em casa, literalmente. Quer dizer, eu não sei se era exatamente a casa dele, porque pra quem não sabe, a casa dele pegou fogo. O Charizard passou por lá. Então, reformulando a minha frase. O Rei Physique estava jogando em casa, mas não de forma literal, tá bom? Assim. E nesse caso, eu acho que o Putonis está se preocupando com uma espécie de fenômeno que claramente é imprevisível. É impossível ser justo. Não tem como. Se a gente parar pra analisar, sempre vai ter uma injustiça acontecendo. Sempre vai ter um mongoloide pensando, peraí. O Putonis fez mais pergunta pro Tadala? Isso foi injusto. Não, peraí. O tempo de resposta do Tadala foi maior. Cadê o cronômetro? Foi injusto. Um fica respondendo por longos 4 minutos e o outro respondeu apenas por um. Injustiça. Não, peraí. O Putonis passou do ponto. Todo mundo sabe que o Rei Physique gosta de homens que vestem preto. E justamente nesse dia o Putonis estava vestindo preto. Isso deixou o entrevistado mais à vontade. Logo, esse desgraçado foi injusto. Os flanelinhas da injustiça sempre estarão por aí, esperando a primeira oportunidade para comentar. As pessoas que estão cobrando justiça do Putonis simplesmente não estão sabendo calcular a situação. E sei lá por quê. Falta de Yakult, talvez, falta de Danette. É claro que o primeiro pensamento ao entrevistar um dos envolvidos nessa briga é dar chance pro outro lado, caso essa pessoa também queira se pronunciar. Porém, não necessariamente o outro lado vai querer se pronunciar. Pode ser que estrategicamente pro outro lado não seja interessante. E aí o Putonis vai fazer o quê? Obrigar a pessoa a falar? Não tem como. As únicas pessoas que precisam se preocupar com injustiça ou justiça são os envolvidos nessa briga, que no caso é o Tadala e o Rei Physique, entre outros personagens. Tem também o Kadori e o ferreiro que afiou a espada do Tadala. São os envolvidos que precisam montar as suas estratégias. A partir do momento que o Tadala aceitou dar uma entrevista, ele precisaria ter em mente que há uma possibilidade gigantesca do Putonis convidar na sequência o Rei Physique para dar o lado dele. E além disso, o Tadala precisa pensar na possibilidade de que essa entrevista pode garantir algum tipo de vantagem pro Rei Physique. Se o Tadala aceitou dar entrevista pro Putonis e na sequência chegou na conclusão de que o Putonis não convidaria o Rei Physique para também dar uma entrevista, foi ingenuidade do Tadala. Se o Tadala
aceitou dar uma entrevista, imaginando que o Putones ouviria o Refizik no dia seguinte, naquele mesmo cenário, com aquele mesmo nível de perguntas e críticas. Mais uma vez, foi ingenuidade do Tadala. Afinal de contas, como eu disse, o outro lado pode simplesmente se recusar, caso estrategicamente não seja interessante. Se eu estou brigando com alguém e algum podcast me convida para ouvir o meu lado, a primeira coisa que eu vou pensar vai ser o seguinte: após eu dar a minha entrevista, o dono do podcast vai convidar o outro lado. E é óbvio que, como o meu adversário vai falar depois de mim, a chance dele pegar algo que eu disse na primeira entrevista para poder rebater em forma de crítica, consequentemente garantindo vantagem, é gigantesca. A vantagem sempre estará nas mãos de quem vai responder depois. Porque na primeira entrevista, um hype gigantesco vai ser gerado. As pessoas que assistiram a entrevista naturalmente vão ficar curiosas a respeito do assunto. E naturalmente vão esperar uma resposta. Vão buscar saber sobre o caso. Então é por isso que o segundo entrevistado sempre terá vantagem. Não importa o esforço que o Putones vai ter para tentar deixar equilibrado, ele vai falhar miseravelmente. E além disso, como eu disse antes, obviamente o adversário vai pegar vários pontos da primeira entrevista para poder rebater. E como essa entrevista não acontece na sequência, ele vai ter tempo para poder estudar e se preparar para dar um show. Ele vai ficar treinando no banho as frases de efeito. E além disso, o entrevistado número 2 também vai conseguir entender mais ou menos ali como funciona a personalidade do entrevistador, o que também é uma outra enorme vantagem para ele. A questão é que, se a gente for contabilizar todas as camadas do porquê o Putones não tem responsabilidade alguma com essa questão aí envolvendo justiça, a gente vai longe. A gente vai ficar aqui até amanhã, porque as possibilidades são absurdas. Essa responsabilidade de justiça definitivamente nunca foi do Putones, mesmo ele sendo o entrevistador. Ele pode até tentar ser o mais justo possível, seguindo ali uma filosofia que ele mesmo criou, mas, repetindo, se a gente colocar na mesa todas as variáveis que podem garantir injustiças, a gente vai encontrar um monte. E possivelmente essas injustiças vão engolir toda a filosofia do Putones. Ou seja, o Putones tá limpo. Putones, relaxa. Tá aqui o foda-se. Nesse momento, o rapazinho que tá trabalhando fervorosamente no atacadão tá me ouvindo falar agora e pensando: é isso aí, foda-se, justiça é o caralho. O funcionário mais filha da puta aqui da empresa foi promovido e eu ainda tô aqui repondo chocolate shot. Não aguento mais sentir o cheiro dessa merda. Porém, agora saindo um pouco desse campo do que é justo ou injusto, vamos pra um caminho mais truculento, mais provocativo, mais especificamente no olho do furacão. Vamos falar sobre incesto. Eu tô zoando. Do nada, André Surak. A gente sabe que essa briga gerou muitos cliques. Gerou clique pros envolvidos na briga, gerou clique pros personagens secundários, gerou visualização pro canal dos entrevistadores, Putones, Mitinho, o UOL Podcast. Eu não tô querendo dizer que essa briga foi forjada, ou então que tudo tá sendo encenado para que ambas as partes possam se promover vendendo seus produtos, seus ways. Não é isso. Mas é inegável que esse fenômeno, querendo ou não, tem um potencial gigantesco. Mas tem um potencial para que pessoas tenham ótimos resultados em seus respectivos trabalhos. E no caso, são completamente vinculados às suas redes sociais. Olha que loucura. Ou seja, se o Tadala Fellas postar algum tipo de loucura, como aquelas que ele fazia antigamente, durante o giro desse furacão, que inclusive ainda tá muito forte, senão eu não estaria falando sobre isso agora, com absoluta certeza os resultados serão muito maiores. E por que isso acontece? Simplesmente porque as pessoas estão curiosas. O público, no caso. O público quer ver sangue. Elas estão espertas querendo saber qual vai ser o próximo episódio dessa briga. O que eu tô querendo dizer é que quando o criador de conteúdo domina essa manipulação em relação ao público, ele automaticamente passa de nível. Ele gera um conflito, o que consequentemente vai gerar o interesse por parte do público. E aí do nada ele começa a postar coisas que não tem nada a ver com esse conflito. E quando o resultado desses conteúdos que não tem nada a ver com o conflito começarem a esfriar, esse criador de conteúdo de alguma forma dá um jeito de renascer esse conflito ou criar um novo, sei lá, gerando mais uma vez a curiosidade do público que vai ficar ali, observando as suas redes sociais, esperando o próximo episódio. E para um criador de conteúdo, ter pessoas esperando a sua próxima postagem é ouro. Ainda mais nos dias de hoje, em que a concorrência nas redes sociais está cada vez mais absurda. Conseguir a atenção das pessoas, hoje em dia, repetindo, vale muito mais que ouro. E o caos, a confusão, a turbulência é o jeito mais fácil de conseguir isso. É por isso que eu disse que se o criador de conteúdo dominar essa espécie de manipulação,
situação, ele vai conseguir manter o seu trabalho durante um longo período de tempo. E se vocês repararem, vários outros criadores de conteúdo, principalmente esses mais famosinhos no Instagram, esses aí que dão o cu, seguem essa mesma linha de raciocínio. Pessoal, tudo aqui é um grande jogo. Dê uma olhada naquele quadro 30 contra 1. Uma palavrinha que resume aquilo tudo é briga. Não, pera aí, você errou. A palavra que define melhor é discussão. Isso se tornou parte do algoritmo. E se algum criador de conteúdo discordar, é porque ele quer eliminar a concorrência antes que ela surja. Só você aí que ainda não percebeu. A questão é que algumas pessoas fazem de forma proposital e outras fazem sem querer. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona mais ou menos, eu vou me usar no exemplo. Vocês me permitem? Quando eu criei esse meu canal, eu decidi que as minhas thumbnails precisariam ser extremamente chamativas. Então eu meio que resgatei aquela estética das creepypastas, que era muito popular há um tempo atrás, aquela época do Ambuplay. Eu acho que vocês vão lembrar. Antigamente era muito comum canais assim fazerem thumbnails esquisitas, escrevendo ali 3 horas da manhã, não faça tal coisa. Enfim, e a minha ideia, repetindo, foi tentar resgatar essa estética. E no momento que eu decidi fazer isso, eu pensei, seria muito bom se alguém problematizasse as minhas thumbnails. Porque se isso acontecer, com certeza a reclamação vai parar no Twitter, porque é o que acontece sempre. As pessoas vão comentar, muitos vão criticar, e se houver crítica, o foco dessas pessoas vai para um canal. E qual canal? O do Little Kill. E repetindo, hoje em dia isso é muito poderoso, cara. E para ficar bem gravado na sua cabeça, ter a atenção de um grande número de pessoas vale mais que ouro. E adivinha? Há uns dias atrás, uma das minhas thumbnails foi parar lá no Twitter. Pois é, aconteceu bem antes do esperado. E a postagem pegou muita visualização. Muita gente comentou, muitos gostaram, muitos elogiaram meu trabalho, muitos criticaram. Enfim, a postagem teve mais de 150 mil visualizações. E sabe o que aconteceu depois? O meu vídeo foi parar na live do Orochin, que no momento estava sendo transmitida para mais de 13 mil pessoas. E aí, se a gente parar para analisar a postagem, pegando mais de 150 mil visualizações no Twitter, na sequência, o vídeo caiu na live do Orochi. Tinha mais de 13 mil pessoas assistindo. Meu amigo, se 2% dessa galera entrou no meu videozinho, pra mim já é um lucro do caralho. Vocês não têm ideia. Pra ser sincero, eu gostaria que esse fenômeno acontecesse toda semana. E agora, como vocês entenderam mais ou menos como funciona parte desse engajamento, vamos voltar para a briga do Rei Physique com o Tadala Fellas. Quem garante que essa briga não tá servindo como catalisador para todos os envolvidos? Eu não tô querendo dizer que eles sentaram numa mesa e combinaram essa briguinha, não. Eu realmente acho que eles são inimigos. Eu realmente acho que o Tadala quer passar o cerol no Rei Physique. A questão é que quando um criador de conteúdo sabe que brigar gera visualização, gera curiosidade nas pessoas, nada impede ele de agir de uma forma mais elevada do que ele agiria naturalmente, para no final das contas ele manter o seu trabalho em suas redes sociais ativos. Ou seja, mesmo desconfortável com a situação, ele se aproveita dela para garantir números. E parando para pensar, muito provavelmente muitos youtubers fazem isso. Youtubers que constantemente estão brigando com outros youtubers. Talvez eles entenderam faz um tempo como funciona esse algoritmo. E mesmo desconfortáveis com a situação, eles se mantêm ali, firmes. Porque no final das contas, eles sabem que vão se beneficiar com os resultados. Ah, mas sabe. Recapitulando, não é briga falsa. Sempre bom deixar claro. Mas é uma briga que talvez teria menos impacto se ela não gerasse audiência. E bem provavelmente, caso os envolvidos estejam assistindo esse vídeo, eles estão pensando: peraí, Kiozinho, eu não fiz nada disso, não foi de propósito. A briga realmente existe pra caralho. E tudo que aconteceu na sequência foi de forma natural. E sinceramente, eu acredito nisso. Mas no final das contas, foda-se. Porque o resultado é o mesmo. Não importa se foi intencional ou não, se foi sem querer. Foda-se, seringa na veia, músculo na orelha. Mas, de qualquer forma, existem muitos criadores de conteúdo que entenderam essa mecânica e se aproveitam dela. Esses dias mesmo, acredito eu que por conta dessa enorme audiência do Tadala, foi o suficiente para ele se animar e voltar a fazer as loucuras dele. Tanto é que recentemente ele fez uma aí que quase quebrou os ossos dele. Ele ficou em posição fecal numa parede e pediu... pediu para um carro acelerar. Cara, eu não consigo nem falar isso. Foi bizarro. Pelo que parece, ele foi até pro hospital. E a esposa dele teve que se pronunciar nas redes sociais. Mais uma vez com aquele semblante de raiva. Fazer o pronunciamento pra vocês, pra falar que ele se fudeu, tá bom? Pra falar que ele tá na emergência agora. Eu não posso nem estar junto de acompanhante. Os médicos estão desesperados, eu tô desesperada, tá bom? Meu namorado acabou de se fuder. Enfim, de alguma forma, essa briga gerou um benefício pra ele. Quer dizer,
Não em relação aos ossos quebrados. Vocês entenderam. É que ele não soube aproveitar muito bem. Claro que, no final das contas, o prejuízo talvez seja muito maior. Afinal, ele está sendo processado ou processando, sei lá. Eu não sei bem o que está acontecendo juridicamente. Mas, se não houvessem advogados envolvidos, ninguém sairia perdendo. Bom, pelo menos esse é o meu pontinho de vista. Posso estar muito errado. Então fica a lição para você que está entrando nesse mundo da internet agora. Brigas geralmente geram audiência. E audiência garantem ótimas possibilidades financeiras e sexuais. E se você for um criador de conteúdo que sabe muito bem conduzir uma briga, provavelmente os seus resultados sempre serão acima da média. Anota. Claro, é só a minha opinião. Tchau.